Meus irmãos, a paz do Senhor. Chegando no final do ano, 2024. Bênção, né, irmãos? Final de ano é bom. Última ministração às quartas-feiras no departamento de Evangelismo, Discipulado e Missões. Agradecer ao pastor Lindomar que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui ministrando às quartas-feiras. Durante o período nós estivemos na frente do departamento de Evangelismo, Discipulado e Missões, aqui ministrando. Nossa intenção foi tentar fomentar uma mentalidade de evangelismo e de discipulado na igreja. Espero que de alguma maneira nós tenhamos contribuído para esse objetivo, e os irmãos que futuramente quiserem assistir, as aulas estão gravadas. Amém, meus irmãos? Então hoje será a nossa última aula do ano e provavelmente a última aula do departamento também. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Irmãos, acharam? Amém. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os irmãos que estão em pé, podeis assentar. Meus queridos, como vai ser a nossa última aula, eu não tenho nenhum livro que vai servir de base, eu não tenho nenhum material que eu preparei. Na verdade, eu nem imaginava que daria essa aula hoje. Fui pego de surpresa ontem pelo pastor, porque a nossa aula é a última quarta-feira do mês, né? A última quarta-feira é Natal. Pensei que eu estava tranquilo, Sueli, não ia ter que fazer mais nada. É o pastor nos dá a incumbência de ministrar aqui. E o que eu vou falar nessa noite são apenas algumas impressões do meu coração, da nossa liderança, a respeito dessa tarefa de evangelização e de discipulado. Quando Jesus Cristo ele estava subindo ao céu, ele deixou o texto que é considerado a grande comissão. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixa essa responsabilidade, irmãos, para cada pessoa da igreja. Cada um dos irmãos, cada um de nós, é responsável pela tarefa de evangelização, é responsável pela tarefa de estar levando a palavra do Senhor aos perdidos, como nós falamos aqui insistentemente. A única forma da igreja crescer de maneira saudável é através da evangelização e do discipulado. Existem muitas igrejas que elas são igrejas inchadas, né? Elas parecem igrejas grandes, mas se nós formos averiguar a verdade das pessoas que fazem parte dessas igrejas grandes, né? Boa parte não conhecem o Evangelho, boa parte estão lá apenas para receber milagre, boa parte estão lá buscando uma solução para algum problema, que não deixa de ser legítimo, né? Não deixa de ser uma coisa legítima, porque quem está com problema quer buscar a solução. Mas qual que é a dificuldade dessas igrejas que são verdadeiramente inchadas, ao invés de ser igrejas
grandes, é porque são pessoas que vêm e que vão, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está naquela igreja, daqui a pouco você procura e já não está lá mais. Por quê? Porque não foi ensinada, não foi discipulada, ela não tiveram a preocupação de ensinar aquela pessoa o que é ser um bom crente, o que é ser um bom cristão. Então, são casas que são construídas sobre areia. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer situação, tira, né, aquela pessoa da sua estabilidade espiritual. Mas Jesus Cristo, Ele ensina a sua igreja que nós devemos ir e ensinar. Não é isso? Ir e ensinar. Agora, tem um porém, e é um porém interessante, que para qualquer pessoa ensinar, ela precisa fazer o que primeiro, irmãos? Quem vai ensinar precisa fazer o que primeiro? Aprender. Tem como ensinar sem aprender? Tem, é o que nós mais temos visto. É o que nós mais temos visto, gente ensinando aquilo que não sabe. Nós temos visto demais, é uma coisa triste da gente ver. Mas basta você abrir no YouTube, abrir no Instagram, abrir no Facebook. O que mais existe aí é a gente ensinando aquilo que não sabe. Não tiveram cuidado de aprender, mas querem ensinar. Não é isso? Esses dias, sem citar nomes, esses dias a minha esposa estava comentando algo comigo a respeito de uma pessoa, não vou citar nomes aqui, uma pessoa que precisava sentar para aprender, mas que a gente percebe que não tem essa humildade, né? Não tem a humildade de sentar para aprender. Existem pessoas assim na casa de Deus, pessoas que elas vivem uma vida errática, né? Elas vivem a vida errada o tempo inteiro, e quando elas vêm para Jesus, elas já querem ensinar, elas já querem estar na frente, elas já querem passar um conhecimento confuso, porque o problema, irmãos, da evangelização e do discipulado eficiente é porque é algo confuso. Dá para fazer. Quando nós falamos assim que todos nós temos a responsabilidade de evangelizar e de discipular, é uma responsabilidade, mas tem que ter o quê? Preparação. Nenhuma igreja tem condições de crescer se ela não se preparar para isso. Inclusive, a forma como nós... Vou terminar as minhas exposições aqui da maneira que eu comecei. Falando daquilo que eu acho que tem tudo para não dar certo. Vamos lá. A maneira como nós estamos organizados, dificilmente nós vamos conseguir ter uma igreja que a tônica dela é evangelização e discipulado. Dificilmente. Enquanto nós estivermos da forma que nós estamos, tem tudo para não dar certo. Por quê? Eu tenho falado isso, eu não estou sendo leviano, porque eu falei isso desde o começo. Por quê? Porque o número de programações que nós temos na igreja é impossível você fazer uma obra de evangelização e de discipulado como tem que ser feito. Não tem jeito de fazer isso. E essa não é uma percepção apenas minha. Conversando com outros pastores, eles têm a mesma percepção. Que é impossível a igreja trabalhar nesse viés de evangelização e de discipulado da forma que ela está organizada. Não vai dar certo, não tem como. Por quê? Porque é festa em cima de festa, programação em cima de programação, né? Sempre é coisa diferente. Então, não existe aquela possibilidade de maturar o conhecimento. É sempre atendendo alguma demanda, alguma coisa. Não existe, por assim dizer, um direcionamento no sentido de colocar como
digamos assim, verdadeiramente, o carro-chefe da igreja. Porque uma coisa é nós falarmos, como nós temos o lema aqui, que nós somos uma igreja que ama missões. Falar, nós falamos. E falar, a gente fala muita coisa. A questão é na prática. O que é que nós fazemos verdadeiramente para que a igreja seja uma igreja que evangeliza e uma igreja que discipula? E isso não pode partir apenas de um departamento da igreja. Não pode, porque não vai. Por mais que funcione de alguma forma, não vai fluir. Então o que é que ocorre? Existe uma missão que é dada a cada um de nós, uma missão que é dada para todo crente, que Jesus fala o que aqui? Ide, ensinai a todas as nações. Primeiro existe uma voz de comando, ide, precisa ir. Se nós queremos ser uma igreja que evangeliza, primeiro ponto, nós temos que sair do nosso lugar e querer evangelizar. Amém, irmãos? Tem como evangelizar ficando no lugar que a gente está? Tem jeito? Não tem. Tem como evangelizar simplesmente dentro da congregação, trazendo palavras aqui no culto de quarta-feira, no culto de domingo? Até tem. Mas quem está evangelizando? É a igreja? Não, quem está evangelizando é o pregador, quem está evangelizando é o ministério de louvor, quem está evangelizando é quem tem uma oportunidade aqui na frente, quem está evangelizando é quem está com o microfone. E o microfone tem sido, talvez, um dos grandes problemas. É uma solução para que o som seja amplificado, mas é um dos grandes problemas da nossa geração atual. Por quê? Vou contextualizar. Na época dos apóstolos, não tinha microfone. Tinha, irmãos? Tinha microfone? Até bem pouco tempo atrás, as igrejas não tinham microfone. As igrejas não tinham bateria, algumas não tinham violão. As igrejas eram muito mais simples do que elas são hoje. Hoje nós temos igrejas extremamente sofisticadas. Isso por um lado é bom? É bom. É positivo por um lado. Por quê? Porque nós temos um data show que pode projetar a música que vai ser lida, o louvor que vai ser entoado. Nós temos um certo conforto para a congregação. Agora, às vezes a nossa preocupação é até que ponto isso é positivo para a igreja? Até que ponto isso tem sido positivo para nós? E eu falo isso, irmãos, com fundamento histórico e com fundamento bíblico. Eu falo isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque as igrejas que mais cresceram foram quais igrejas? Que sofreram perseguição. As igrejas que mais sofreram foram as igrejas que sofreram perseguição. E qual que é o contexto de uma igreja perseguida? Ela não tem um lugar para cultuar, ela cultua onde dá para cultuar, ela não tem toda a tecnologia que nós dispomos, ela não tem todo o conforto que nós temos. Então, às vezes eu me pergunto, será que isso tem nos feito bem ou tem nos feito mal? Por quê? Porque quando a gente vai no cinema, a nossa vontade é chegar lá o quê? Sentar e assistir o filme. É isso ou não? Qual que é o objetivo de você ir no cinema? Você quer sentar e assistir o filme, assistir a programação. Você é um espectador do que está acontecendo. Sim ou não, irmãos? Amém? Então, o que tem acontecido talvez no nosso tempo? É possível que nós temos uma igreja formada por espectadores. Espectadores daquilo que tem acontecido. Eu vejo o que acontece, eu vejo, mas eu não participo. Muitas vezes nós estamos celebrando a experiência do outro,
hoje mais do que nunca, o que mais nós fazemos é celebrar a experiência dos outros. Porque quando você abre as suas redes sociais, abre o Instagram, e você vê lá um testemunho, não vou dizer que seja errado, é muito bom ouvir testemunhos, mas fica aquela celebração, a celebração do outro. E o convite que Jesus Cristo faz aqui é o quê? Ide e ensinai a todas as nações. Agora eu quero falar diretamente a você. Você tem algum lugar que você possa evangelizar? Uma pergunta que não é retórica, que merece ser respondida. Existe algum lugar que você, pensando hoje na tua vida, existe algum lugar que você pensa assim, esse lugar eu posso evangelizar? Tem algum lugar? Se tem, não responda, só balança a cabeça assim para eu saber se você está me ouvindo. Tem? Tem algum lugar que você pode pensar assim, esse lugar aqui eu posso evangelizar? Tem algum lugar? Fora da igreja? Não vamos pensar em coisas mirabolantes não, pense em coisas simples, lugar simples. Seu trabalho, sua escola, sua família. O hospital hoje está tão difícil, né, Sueli? É tanta, eu ia falar frescura, mas frescura é feio, né? Tanta burocracia. Eu estou até querendo facilitar para os irmãos, porque a gente fala hoje evangelizar, a quantidade de pessoas que se interessam não é muito grande, né? Mas vamos voltar ao tema aqui. Lá no seu trabalho, que nós pensamos aqui, ide e ensinar a todas as nações. Aí a irmã pode pensar o quê? Pastor Silmar, eu quero fazer um compromisso, eu quero ir lá para a África. Para quê, irmão? Tem que ir para a África. Não está nem no seu vizinho. Você não está falando nem lá no seu trabalho. Não está falando nem para os seus parentes. Você quer ir para a África. Mexer com os demônios africanos para ver o tanto que lá o trem é feio. Eu tenho desejo de ser o pregador das nações. Começa onde você está, irmão. Porque tem uns que querem ser, né? Pregador das nações, quer ser aquela coisa toda. Começa onde você está. Começa entregando folheto. Eu não dou conta de falar, Silmar. Tem um monte de folheto aqui. Fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Você não precisa me responder para você não ficar envergonhado. Nós estamos no final de 2024. Existe alguém no nosso meio? Não levante a sua mão. É só uma pergunta para você pensar. Existe alguém no nosso meio que não entregou um folheto para ninguém esse ano? Um folheto. Para ninguém. Será que algum de nós que está aqui, a gente vai fechar o ano e você vai olhar para si mesmo e pensar, esse ano, é claro, ressalvadas as várias realidades aqui. Quem veio para a igreja há pouco tempo, quem é novo convertido, evidentemente que a gente tem que dar um desconto, né? Mas nós que estamos aqui nesse ano todinho na igreja, será que você vai fechar o ano inteirinho sem ter entregue um folheto, irmão? Outra pergunta: para quantas pessoas não crentes você falou de Jesus esse ano? Para quantos? Para quantas pessoas não crentes você falou, Jesus te ama? Para quantos, irmão? Eu posso te dar um cenário aqui que pode ficar um pouquinho chocante para você. Posso fazer isso, irmão? Você aguenta? Aguenta, né? Vamos lá, vamos pintar um cenário aqui. Mas você vai dormir bem, você não vai ficar tão chateado não. Vamos imaginar uma situação. Imagina que Deus colocou alguém do teu lado esse ano 2024 que está terminando. Imagina que essa pessoa que Deus colocou ao teu lado não foi por acaso. Deus colocou porque sabe que você é um crente e sabe que você carrega a palavra de salvação com você.
Imagina que Deus colocou essa pessoa do teu lado. Ela estava lá, talvez puxou conversa com você, de alguma forma, que seja no ônibus, que seja na fila do banco, que seja na fila da padaria, puxou conversa com você, de alguma maneira. E você teve a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Agora imagina que essa pessoa que Deus colocou do seu lado morreu. E imagina que essa pessoa morreu e foi para o inferno. E que você tinha a possibilidade de ter falado de Jesus para essa pessoa, que Deus colocou do seu lado. Mas você não falou. A pessoa morreu e foi lá no inferno. E nessa mesma hora, está lá no inferno, inferno entre aspas, claro, não vou entrar aqui em questões teológicas. Nessa mesma hora está lá no inferno gritando por misericórdia. Só que lá no inferno não tem mais como ter misericórdia. Porém, você teve a possibilidade de evangelizar essa pessoa, de falar. Quando eu digo evangelizar, irmãos, não é você chegar e você dar um estudo bíblico para alguém, não. A gente fala evangelizar, e hoje está uma coisa assim, até no meio pentecostal, nós estamos vivendo um momento tão delicado, porque existe uma realidade interessante. Eu vim de uma igreja cessacionista, chego numa igreja pentecostal, e a realidade que eu me deparo hoje, analisando tudo que tem acontecido, é que a Assembleia de Deus de hoje, ela tem vários cessacionistas, nem que sejam disfarçados, mas tem um monte. Tem um monte de gente na Assembleia de Deus que não acredita mais em dons espirituais, um monte. Tem pastores, tem crentes, tem um monte de gente. Ou se acredita só por dizer. Por que eu falo isso? Porque na tarefa da evangelização, quem crê nos dons espirituais e quem está aberto a ouvir o Espírito Santo ele pode chegar no coração daquele que crê e pode falar o quê? Ei, fala com essa pessoa aí, porque ela precisa de Cristo hoje, mas para isso precisa crer que o Espírito Santo ainda fala ao coração dos crentes. Para isso precisa crer. Porque se nós andarmos só pelo homem natural, só por aquilo que a gente vê, só por aquilo que a gente sente, só por aquilo que a gente acha, nós continuaremos a perder muitas oportunidades, porque nós somos uma igreja que crê na atuação do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso ir longe, basta você ver como que foi a evangelização do eunuco de Candace. Felipe estava lá e o Espírito Santo de Deus falou: Felipe, se aproxima, aleluia, ia falar carruagem, mas não é nem carruagem. Se aproxima do lugar que ele está levando aí, o jumento, sei lá o que ele está levando. Se aproxima e fala de Jesus. Então não foi uma direção de Felipe, foi uma direção do Espírito Santo a Felipe. Felipe, vai lá e fala para ele. Mas para isso Felipe tinha que estar o quê? Com os ouvidos espirituais abertos, com os sentidos espirituais apurados, crendo, aleluia, crendo na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele precisava crer. Então nós que somos uma igreja pentecostal, eu faço mais uma pergunta para você: quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Quantos? Levanta a mão alta aí, irmão. Você que tem a capacitação espiritual. Quantos já ouviram a voz do Espírito Santo? Levanta a mão aí. Nesse ano de 2024, quantas vezes que o Espírito Santo falou ao teu coração: ei, levanta e vai lá no centro terapêutico renovar, porque lá tem viciado em álcool, tem viciado em droga, e uma palavra que você disser pode fazer toda a diferença lá. Quantos ouviram essa voz?
Quantos ouviram a voz dizendo assim: ei, levanta e fala com o teu colega de trabalho que está prestes a se suicidar? Quantos ouviram? Porque se nós dizemos que nós somos igreja de batizados no Espírito Santo, será, irmão, que o batismo do Espírito Santo que nós recebemos serve apenas para ficar falando língua estranha dentro da igreja? É para isso que serve? Porque tem muita gente que pensa que ser batizado no Espírito Santo é vir na igreja e soltar uma rajada de língua. Aí todo mundo vai me ver falando língua estranha. O povo vai pensar: meu Deus, como o Silmar é espiritual. Olha lá ele falando língua estranha. Olha que coisa maravilhosa, ele é muito espiritual. Mas não evangeliza ninguém. Não ouve a voz do Espírito Santo para falar com ninguém. Não é impulsionado pelo Espírito Santo. Então, para que tem a capacitação espiritual? É para isso que serve, será? Porque quando nós lemos o livro de Atos, a capacitação espiritual que Deus deu para a igreja primitiva não era para ficar pegando o microfone e falando língua estranha, não era para ficar no culto. Não estou recriminando, cada um faça como acha que deve fazer, mas a capacitação espiritual que Deus deu para a igreja primitiva foi para aquele povo se levantar e pregar o evangelho para todas as pessoas que precisavam. Por isso que havia salvação, por isso que havia conversão, porque o Espírito Santo tirava os crentes da zona de conforto, falava: ei, se levanta e vai pregar, se levanta e vai profetizar, se levanta e vai ministrar, se levanta e vai curar, se levanta e faz alguma coisa na minha obra. Era para isso que servia. Para isso que o Espírito Santo capacitava os crentes. Por isso que eles falaram que esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Mas hoje parece que nós somos uma igreja mais que não ouve o Espírito Santo dizer: ei, quando eu vejo algumas experiências do pastor Luciano Subirá, ele tem algumas experiências interessantes, né? E não é preciso, irmãos, é um engano. Muitas pessoas pensam o seguinte: para eu cumprir o ID, para eu ser sensível à voz do Espírito Santo, eu preciso ser aquele crente que ora lá no monte não sei quanto tempo, que jejua 7 dias por semana, que faz isso. Não é complicado esse tanto, não. Você sabe como é que nós conseguimos deixar o Espírito Santo dirigir nossa vida? Imagina que esse copo aqui é você. Estou fazendo igual aquela pregadora. Como é que é o nome daquela pregadora lá? Do copo, até esqueci o nome da mulher. Esqueci. Eu não vou amassar o copo não, tá, irmãos? Tem um pregador que fica com o negócio de amassar o copo. Imagina que esse copo aqui é você. Ele está cheio, certo, irmãos? Amém, irmãos? Está cheio de quê? Água. Agora imagina que essa água aqui sou eu, o Silmar. Eu sou essa água. Tem lugar para colocar mais alguma coisa aqui? Tem, irmãos? Não, por quê? Porque eu estou cheio de mim. Se eu estiver cheio de mim, das minhas preocupações, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sonhos, daquilo que eu quero, não tem lugar para colocar mais nada. Por isso que a Bíblia fala o quê? Enchei-vos do Espírito. Por isso que você vê lá no Novo Testamento eu falando assim: e foram cheios do Espírito Santo e fizeram maravilhas e prodígios. Por isso que você vê João Batista falando o quê? É necessário que ele cresça e que eu. Então, irmãos, talvez qual que seja uma dificuldade que nós, a igreja contemporânea, tem, na minha visão, que atrapalha um pouco a obra do discipulado da evangelização. Nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos cheios dos nossos desejos, cheios das nossas vontades, cheios dos nossos planos. E quando eu estou cheio de mim, não tem espaço para o Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo ele chegar para mim e falar: Silmar, se levanta. E você está vendo aquele mendigo lá? Vai lá, entrega uma cesta básica para ele, entrega o que você tem para ele, mas não entrega a preço, conversa com ele, vê qual é a realidade dele, vê o que está acontecendo na vida dele.
Irmãos, deixa eu falar um negócio para os irmãos. Boa parte dessas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, dessas pessoas que não têm a atenção da sociedade, mendigos, prostitutas, eu não vou dizer 100% porque talvez eu seja ingênuo aqui, mas boa parte dessas pessoas estão assim não é porque querem, é porque foi uma condição que acometeu eles. Estão escravizados pelo pecado, estão escravizados pelos vícios. Quantos aqui na igreja que estão aqui? Nós temos um trabalho lá no Centro Terapêutico em Renovar, acho que já vai para quase 3 anos, se eu não me engano. 2 anos eu sei que tem. Quantos aqui já foram lá? 3, 4, 5. A quantidade de pessoas que nós temos aqui. Nós temos um trabalho de evangelização, 5 pessoas foram. Aí você fala, meu Deus, o Silmar está brigando. Não estou brigando não, irmão. Eu só quero que a gente pense o que é que nós estamos fazendo enquanto cristãos. É claro, eu sei que para as mulheres é muito difícil fazer esse trabalho lá, mas dá para fazer? Dá. Dá para ir lá? Dá para ir. É um pouco difícil? Esqueci de contar os 2 aqui, né? 7. Não é só 5 não. Mas o que é que eu quero falar com isso, irmãos? É que muitas vezes nós mais falamos do que nós fazemos. Nós somos muito bons em discurso, nós somos muito bons em falar, em chorar, não é? Tem uns que choram pelas almas, mas não evangelizam ninguém. Tem uns que falam muita coisa, mas não falam de Jesus para ninguém. Então nós precisamos entender qual que é o papel da igreja com relação à evangelização e discipulado. E se nessa noite você ficar triste, glória a Deus por isso. Eu quero que você fique triste mesmo, triste com a sua condição de muitas vezes não ter cumprido o ID. Não é para você sair daqui alegre. Alegre se você estiver fazendo as coisas que tem que fazer. É para você sair daqui triste mesmo, pensando, meu Deus, se Jesus Cristo voltar hoje, eu não falei de uma alma, eu não falei para uma alma nesse ano de 2024 que Jesus Cristo salva, para ninguém. Eu não falei para ninguém no meu serviço, eu não falei para ninguém na faculdade, não falei para ninguém na escola, não falei para ninguém. Isso é motivo de alegria, irmãos? É? Não é. Eu estou quase para falar igual o rapazinho que pregou aqui. Só que se você quiser ficar com raiva, não fique com raiva de mim não. Fique com raiva da palavra, que eu estou pregando é Bíblia aqui. Não vai ficar com raiva de mim não, que eu não tenho nada a ver, estou pregando Bíblia. A hora que eu descer daqui eu estou de boa. Agora a Bíblia é assim. Então, irmãos, o que é que eu quero falar para os irmãos? Aí você pode pensar assim, mas nós temos que incentivar a igreja. Nós temos que pregar uma palavra de incentivo, de ânimo. Uma palavra que venha dar injeção de ânimo na igreja. A injeção de ânimo que a igreja precisa, sabe qual que é? São almas que estão indo para o inferno por culpa de nós que não estamos pregando a palavra de Deus para quem precisa ouvir. E não são almas lá na África não. E não são almas lá fora não, são almas aqui em Gurupi, são almas lá no teu trabalho, almas lá na tua parentela, almas lá na sua faculdade, na tua escola. Que a gente fala assim, almas estão morrendo. Ah, meu Deus, morreu. Aqui em Gurupi morre gente de acidente quase todo dia, irmãos. Quase todo dia está morrendo gente aqui de acidente, morrendo tudo que é coisa. E aí? A gente acha muitas vezes que não faz diferença aquilo que nós pregamos, isso não faz. É preciso que nós venhamos a entender, né? E de ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é isso? Discipular. Finalizar falando do discipulado, mas a importância do discipulado. Aqui na igreja, eu vi até o momento um crescimento e um resultado do discipulado. Nós temos pessoas aqui que foram discipuladas, foram batizadas e estão aqui conosco, congregando e dando fruto. Amém, irmãos? Amém. Foram
pessoas que se converteram, foram discipuladas, estão congregando e dando fruto. E qual que é o próximo passo de quem foi discipulado e foi batizado? Discipular também. Porque esse é o projeto de Cristo, o projeto que deu certo. O projeto de Cristo que deu certo foi o quê? Salvar, discipular, ensinar, para que aquele que foi ensinado possa discipular também. E discipular, irmãos, eu posso falar de experiência, não é difícil. Quem já discipulou alguém aqui na igreja? Aqui, levanta a mão. Quem já discipulou alguém? Teve um privilégio. É difícil, irmãos? É nada. No começo da minha trajetória no departamento, eu fiquei até um pouco assustado, porque eu pensava, meu Deus, que trem difícil. Mas hoje eu percebo que não é não. Na verdade é muito fácil discipular. É muito, como eu poderia dizer, é muito bom para o discipulador, é muito bom para o discípulo. A nossa alma fica alegre com o discipulado, nós ficamos com a alma alegre quando nós discipulamos alguém. Olha só que coisa maravilhosa é você ver uma pessoa que você discipulou batizar. Eu acho que para o discipulador é uma das grandes alegrias você pensar aquela pessoa ali que eu ajudei ela a dar os seus primeiros passos no Evangelho e ela está descendo as águas batismais. Isso é uma alegria para o discipulador. É ou não é, irmãos? É. Então, nesse sentido, o que eu quero deixar para a igreja nessa última ministração? É que a igreja precisa ter o desejo de discipular. Porque, na verdade, nós precisamos, por exemplo, estou vendo as jovens ali, Samara, Lívia, nós precisamos de jovens para discipular. Jovens. Muitas vezes eu coloco lá no grupo, lá da igreja, o link do grupo do discipulado. Peço para os líderes de jovens para poder mandar no grupo de jovens o link do discipulado. E a gente vê uma adesão mínima de jovens para discipular, pequena. Talvez pela forma que nós trabalhamos, porque eu tenho uma dificuldade, irmãos. Eu não consigo pegar ninguém no colo. Não consigo. Principalmente crente que já está meio caminho andado, eu não consigo pegar no colo, pegar na mão e desenhar. Já tem que saber mais pelo menos o básico. Então, se esperar da nossa liderança que nós vamos pegar no colo, e paparicar, e dar papinho, nós não vamos. Nós temos que ter maturidade para poder fazer a obra de Deus. Nós temos que ter essa maturidade. Nós temos que nos posicionar. Isso é uma questão de posicionamento. E não é posicionamento da igreja, de modo geral, não. Posicionamento individual. É de nós nos posicionarmos enquanto cristãos. Eu dizer, eu sou alguém capaz de discipular. Porque se eu for esperar do outro, irmão, não vai fluir. Agora, se você entender, um jovem se converte aqui, ou uma jovem se converte, o que é que nós esperamos? Que um jovem se levante para discipular. Mas aí tem que ter o quê? Proatividade. Tem que ter interesse, tem que ter vontade de discipular. As condições para discipular, nós damos todas as condições. Esses vídeos que nós gravamos aqui, não é porque eu me acho bonito, não. É para ficar lá, para amanhã ou depois, quem quiser ter uma aula de discipulado, está lá gravado. Tem um curso de discipulado que o pastor Diego ministrou, que está lá gravado para quem quiser, porque eu já previa que chegariam discipuladores que a gente não teria talvez um curso, né? Deixei gravado. Esse ano que vem, eu não sei bem como é que vai ser, mas talvez, né? Talvez nós façamos um curso aí de discipulado, não sei. Talvez a Giovana, se ela se animar, ela já falou comigo sobre isso aí, da vontade dela de fazer. Se ela quiser fazer, de repente, se ela se colocar na brecha para isso, de repente dá certo. Mas o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: as condições nós temos, e falando de maneira prática, nós temos aqui o manual do discipulado. O que é que nós precisamos fazer como igreja? Alguém se converteu? Deixa eu dar uma rápida aula aqui do discipulado da nossa liderança. É até bom falar algumas coisas para você não ficar contrariado comigo. Esse domingo passado aconteceu uma situação aqui que o irmão deve ter ficado chateado comigo, mas infelizmente, irmão, ficar chateado com a gente que é crente
e principalmente com liderança, é coisa que acontece e vai acontecer. A gente não pode ficar muito melindrado com essas coisas, não. O irmão pediu para ver o manual de discipulado. Falei, beleza. Mas aí, o irmão queria ler o manual. Eu falei, irmão, esse manual é para discipular. Não é simplesmente para ler, porque tem um custo para a igreja. Então ele não é um material para nós aprendermos, é um material que quando a igreja vai discipular, eu estou explicando isso para ninguém ficar chateado comigo mais. Por quê? Porque quando alguém se converte, o discipulador tem que ter um manual e o discípulo também tem que ter um manual. Cada conversão são 2, um para cada um. Se nós usarmos o manual para uma finalidade que não seja o discipulado, vai acabar ficando dispendioso para a igreja. Porque nós temos que aproveitar para a finalidade que ele... Os irmãos entenderem, irmão? Amém? Então como que acontece? A pessoa se converteu, o manual está ali, para você, ele é de graça. Ele tem um custo para o pastor Lindomar, para a igreja. Eu não sei nem como é que ele faz, é com o dinheiro da igreja, né, pastor? O pastor vai lá, o custo é dele, não é nem meu, por enquanto. Ele vai lá, compra, ele sempre tem sido muito solícito. Toda vez que eu converso com o pastor Lindomar, ele vai lá e adquire o manual do discipulado, e sempre em quantidade razoável. Para você que quer discipular, ele é de graça. Basta você chegar para mim e falar assim, irmão, quero discipular o fulano de tal. Eu vou te dar um de graça e mais um outro de graça para quem você vai discipular. O que é que você tem que fazer? Responde aí para mim, o que é que você tem que fazer? Discipular. Discipular. É difícil, irmão? É nada. A Simone fez um discipulado online. Eu achei minha esposa até muito arrojada, né? Muito tecnológica. Achei bacana demais, porque eu acho que era uma das poucas que fez online. Eu acho que ela e a Claudilene também fizeram. Ah, eu não dou conta de ir na casa da pessoa, faz igual ela. Vai pelo Google Meet, não sei se você fazer pelo Google Meet. Vai pelo Google Meet, vai pelo seu telefone, vai pelo Zoom, sei lá, tem tanta ferramenta, irmão, hoje em dia. Ah, não gosta de sair de casa. Faz um Google Meet com a pessoa, você é da sua casa, a pessoa da casa dela. Ela fez um discipulado e a discípula dela batizou no último batismo agora. Amém, irmãos? Amém. Por que eu falo isso? Para dizer para a igreja que é possível se nós quisermos fazer. Se a igreja quiser fazer, se a igreja quiser aderir, se a igreja quiser fazer parte disso, que na verdade não é a visão minha, a visão de Jesus Cristo, é possível. Agora, o que é que nós precisamos, irmãos? Que eu, pelo menos assim, o que é que eu tenho meditado a respeito dessa situação? Eu tenho convicção comigo. Desde que eu assumi esse departamento, eu tive algumas experiências bem interessantes. Eu acho que foi por um lado, como eu amo evangelização e discipulado, talvez tenha sido o melhor departamento até hoje, mas por outro lado também foi o mais difícil. Por quê? Porque eu tive que aprender algumas situações na prática, e boa parte delas espirituais. O mundo espiritual, irmão, para essa área de evangelismo, de discipulado, não é brincadeira. Ele se levanta mesmo. Se levanta mesmo. Porém, o que eu tenho a dizer para os irmãos, a convicção que eu tenho hoje, é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém. Eu não tenho dúvida. Nós somos uma igreja. Eu não estou falando de nós, setor União, tá? Fica bem tranquilo. Estou falando de igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Se você quiser entender melhor, a igreja da última hora. Nós somos uma igreja. Você já viu aquele texto na Bíblia? E aqui eu não estou sendo pejorativo não, tá, irmãos? Aquele texto que fala assim, tem nome de que vive, mas está morto. Não tem esse texto na Bíblia? Muitas vezes a gente tem que analisar friamente, porque talvez nós estamos um pouco assim. A gente tem nome de que vive, né? Mas nós precisamos do Espírito Santo.
nessa última hora da igreja, irmãos, nós não nos envolvermos com o Espírito Santo para entendermos qual que é a vontade dele, o que Ele quer de nós, o que o Espírito Santo deseja de mim e de você. Se a gente não se prostrar ao pé dele e falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Me ajuda, fala comigo, fala ao meu coração, me desperta, porque eu ouço dizer que vai ter um grande avivamento antes da volta de Cristo. Ouço dizer. Eu acho que nenhum avivamento começa sem quebrantamento. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não tem. E tem acontecido muitas coisas com a nossa igreja. Pandemia, violência, tanta coisa está acontecendo no mundo aí, irmão. Agora, por último, aí está essa praga desse celular, que está todo mundo ficando com ansiedade, com depressão, as crianças tudo com a cabeça estranha. Está um problema. E eu fico analisando se a igreja não está enxergando isso, porque a gente vê pouco falar sobre isso, mas enfim, não é o tema aqui, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, para finalizar, é o quê? É que eu tenho convicção no meu coração. Nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo nessa última hora. Nós precisamos procurar entender o que o Espírito Santo quer de nós. Nós precisamos dessa direção. Porque muitas vezes pode estar acontecendo que eu estou andando por um caminho que eu acho que é o caminho que Ele quer. Mas na verdade, o Espírito Santo talvez, coloque de pé, que eu quero até fazer uma oração. O Espírito Santo talvez Ele deseja falar aos nossos corações. Deixa eu falar um negócio para o irmão e para a irmã bem aqui. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você orava pelas madrugadas, quando você ia à vigília nessa igrejinha pequena, ou seja lá onde for que você ia? Lembra quando você era aquele crente que estava no primeiro amor? Que você muitas vezes vinha, muitos aqui vinham a pé, né, Sueli? Para aquela baixada, vinha a pé, voltava alegre, voltava cantando, mas muitas vezes voltava com o coração cheio do Espírito Santo de Deus e sabendo o que tinha que fazer, porque o Espírito Santo enchia o nosso coração, o Espírito Santo enchia a nossa vida, nós ficávamos cheios da missão do Espírito Santo. E eu falo isso individualmente, irmão, não estou criticando nós enquanto igreja, não. Isso está acontecendo em todas as igrejas do mundo. Eu tenho certeza que é hora da igreja se voltar para o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvida, eu tenho essa convicção, que é hora da igreja se voltar para o Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo falar no meio da igreja. Há quanto tempo que nós não temos visto homens se levantar, pastor Diego, no meio da igreja e profetizar, igual nós vimos antes, pessoas que se levantaram e profetizavam: igreja, o que eu quero de vocês é isso. Quanto tempo tem que a gente não vê essas profecias para despertar a igreja? Que a igreja era despertada por uma profecia, que alguém era usado aqui, e as pessoas ficavam com o coração contrito, chorando e entendendo que Deus queria falar com a igreja nessa última hora. Aleluia. Surya de faço canto, derai de canto, labachura de canto, lemanai. Surya de faço canto, labas de canto, labachurian. Surya faço canto, derai, aleluia. Deus, Ele precisa quebrantar a sua igreja nessa última hora, irmão. A começar de mim, a começar do meu coração, nós precisamos de um quebrantamento nessa última hora. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia. Xerai de faço canto, labachúria de canto, lemanai. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo lá no teu trabalho. Ele fala ao teu coração: ei, vai falar com essa moça aí, porque a corda já está comprada, mas se você falar, ela não vai se suicidar. Louvado seja Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nessa última hora. Mais do que técnica, mais do que qualquer coisa, mais do que método, mais do que qualquer coisa que nós possamos fazer,
fazer, mais do que qualquer situação que eu possa ensinar, a igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo nessa última hora. Porque se a igreja ouvir a voz do Espírito Santo nessa última hora, ela vai ser uma igreja que evangeliza, ela vai ser uma igreja que discipula, ela vai ser uma igreja, aleluia, que fala a palavra de Deus para quem precisa. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nessa última hora. Mas para isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Eu preciso me esvaziar de mim. Você precisa se esvaziar de você. Nós precisamos nos esvaziar, irmãos, das nossas vaidades, do nosso eu. Eu falo por mim, não falo de ninguém, não. Eu preciso. Porque nós estamos vivendo no automático, irmãos. A igreja precisa acordar. Muitos de nós estamos vivendo no automático nessa última hora, batendo ponto, aleluia, batendo ponto. Eu falo por mim. Eu tenho orado, falo, Jesus, eu preciso recuperar a alegria de estar na sua presença. Eu tenho orado a Deus, eu tenho que recuperar a alegria de estar na tua presença. Eu não posso ficar na tua casa simplesmente por estar. Eu não posso estar no automático na tua casa. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu preciso recuperar a alegria de te louvar, de estar na tua presença. Porque se eu não recuperar, daqui a pouco eu morro espiritualmente, irmão. Se nós não recuperarmos a alegria de ser crente, nós vamos morrer espiritualmente. É um tempo de quebrantamento para a igreja. Nós precisamos nos alegrar de estar na presença de Deus. Xuria de canto, labá, xuria de canto, aleluia. Nós precisamos trocar qualquer coisa, irmão, para ter a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos sentir essa alegria, sentir essa graça. Eu não sei se é um sentimento que apenas eu tenho sentido. Talvez você está feliz, alegre, mas eu tenho sentido essa necessidade de sentir a graça de Deus na minha vida. Eu não quero ser um funcionário do reino. Eu quero ser alguém que se alegra na presença de Deus. Levante a sua mão, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, meu Deus, meu Pai, eu peço a Ti, Deus Santo, que o Senhor venha falar com a Tua igreja nessa última hora. Surya de canto, derai de faço, labachurian de canto, lemana. Eu peço a Ti que Teu Espírito Santo fale conosco, meu Pai, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Que os corações, meu Pai, sejam tocados, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua graça, ela venha se movimentar no nosso meio. Xuriá de faço canto. Eu sinto a Tua graça chegando neste lugar, meu Pai. Eu sinto a Tua graça chegando neste lugar, Espírito Santo de Deus. Xuriá de faço canto, aleluia. Siria de faço canto, labachúria de canto. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Existe uma palavra de Deus liberada, aleluia. O Espírito Santo me manda liberar uma palavra nessa noite. Levante a sua mão. Deus manda liberar uma palavra aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Deus, Ele manda liberar uma palavra, aleluia, de graça para essa igreja. Deus manda dizer que existem pessoas aqui que Ele vai tocar diferente, aleluia, nessa última hora. Existem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar diferente nessa última hora. Louvado seja Deus. Deus, Ele vai colocar uma chama, aleluia, no teu coração. Você não vai ficar da maneira que você está. E começa ainda hoje, aleluia, a você sentir uma graça do Espírito Santo de Deus do teu coração. Louvado seja Deus. Siria de faço canto, labachuriando. Aleluia, Deus. Derai de canto, labachúria de canto,
canto lemanai. Siriade faço canto, aleluia. Eu não sei se você acredita, irmão, mas Deus ele me mostrava, aleluia, como um operário quebrando como se fosse uma barra, aleluia. Existem vidas que estão como se fosse um impedimento, uma barra de gelo, mas Deus ele me mostrava o Espírito Santo nessa noite, aleluia, quebrando algo que nos separa da presença de Deus. Aleluia, 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 Deus. Glória a Deus, Senhor, glória, tem que seguir nossos corações, nossas vidas. Aleluia. Podem sentar só por um instante.